Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Estamos aí iniciando essa semana cheio de energia, motivação com ele, Carlos Campelo, que esteve aqui com a gente mais uma vez. Dei uma olhadinha. O que aquilo ali garante para ele? O que garante segurança, garante crença, garante autoestima? O que aquilo ali garante para ele? Recebemos também Dr. Nasser Fares, que é o presidente da ABCD, Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas, e nos trouxe um assunto muito importante e muito temido por muitos. Falamos aí sobre mau hálito e uma boa higiene bucal. E as células mortas, elas putrificam, elas começam a ter odores, elas decompõem, são mortas, né? Sim. É uma decomposição. E essa decomposição exala o mau hálito. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é segunda-feira, né, minha gente? A gente sempre começa com muita energia pra cima e com ele, Carlos Campelo, que está aqui mais uma vez, alegrando, trazendo aí motivação para todos nós, né, Carlos? E bastante conhecimento, né? Algo junto com contigo, certeza. né? Carlos, e hoje, o que você preparou pra gente? Eu sei que você tá aí, ó, cheio trouxe muitas informações, tem muitos recadinhos para passar, né? Hoje você já veio munido. Hoje eu vim munido. Eu quero aqui começar agradecendo e parabenizando a Célia Alves, né? Olha desse que legal. livro. Diário de uma ex-mãe. Célia Alves, da Tênis e Sainha. O perfil dela, Tênis e Sainha. Exatamente. E assim, Célia, eu quero agradecer, e ela colocou aqui, querido amigo Campelo, obrigado pelo apoio, carinho e inspiração que você fez parte dessa história. E realmente, desde quando ela corre comigo, e a gente viajou muito, teve um período que a gente viajou muito juntos. Sim. Né? E para fazer as mesmas provas. E ela acabou ficando gestante, né? Acredito que seja do quarto filho. Quarto filho? A Por Célia incrível que inteiraça, pareça, né? Maravilhosa. Ela mesma. E ela é casada agora com Cairo, né? E acabou, infelizmente, a gestação não se concretizou, né? E ela relatou isso em um livro. Ela relatou isso no livro, porque foi todo um processo. Ela já é mãe de 3, o Cairo seria o primeiro filho, o nome dele seria Bento, né? E assim, eu participei mesmo, né? Até o chá de revelação eu fiz lá no meu prédio e tudo mais. Legal. Que a gente tem... Vamos convidar a Célia para vir aqui compartilhar essa história, falar do livro, vamos porque sim. É um assunto que quem já passou por isso, digo, infelizmente, Sim. não deve ser nada fácil. Né? Cria uma expectativa muito grande e eu acredito que ela deve ter passado muitas orientações que ajudem as pessoas a passar por esse momento, né? Com certeza, e foi esse o motivo dela escrever o livro, dela passar para um livro a história dela, pois muitas pessoas, muitas mulheres acabam passando por isso e é incrível, assim, não é nem palavra incrível, né? É algumas vezes triste ver assim o que acontece com algumas pessoas, né, por conta disso, né? E tem gente que entra em depressão, né? Com certeza. Que tem aquele sonho de ser mãe e infelizmente é interrompido, né? E eu acredito que todo mundo que tem essa notícia, né, cria aquela expectativa, já sonha muito com o depois e de repente vem algo que você não está esperando. Deve ser muito complicado. Eu imagino. Não é a ordem natural do curso, né? Pai enterrar filho, né? Com certeza. É ao contrário, né? Mas mesmo assim, é muito triste. Então, ela passou no livro, ela transformou, ela deu vida ao Bento nesse livro, né? Muito legal, muito interessante. Vamos fazer o convite para a Célia vir compartilhar com a gente essa história
e a gente poder aí ajudar mais pessoas, né, Carlos? Com certeza, que é o nosso foco aqui, né? É o nosso foco. E falando, vamos seguir em frente, né? Falando do Vamos. nosso foco, o que você trouxe para nós hoje, Carlos? Uma coisa que vem, assim, as pessoas vêm conversando bastante, perguntando sobre coach e PNL. Então, resolvi assim, vamos fazer uma série falando sobre a PNL. PNL é Programação Neurolinguística. Exatamente. Maravilhoso. Já tá sabendo, Isso, né? Tô falando, não, essa Carlos, menina ó, aqui. não é por pouco tempo que nós estamos aqui, né, batendo esse papo, eu tô virando coach. Com Carlos, certeza. então, a programação neurolinguística, ela é algo assim, eu acredito que todo mundo tem que trazer esse conhecimento, porque a gente tem eu mesmo, várias vezes você me corrigiu já, da forma que a gente se expressa, fala, né, que é algo que tem muito poder, muita energia naquilo ali, né? Exato. Eu não sei se aí nessa palavra também é corrigir, mas assim, é mostrar uma outra possibilidade de pensar, de agir, de se comportar. Sim. É? Isso. É para a pessoa... Oportunidades de melhoria. Exatamente. Adoro essa palavra. Acho que dá pra gente fazer um livro nós dois Olha, também, né? eu já vou pensar Tanto aqui, né? aprendizado aqui que a gente já compartilhou, tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo. E eu fico muito satisfeita toda vez que a gente tem essa oportunidade aqui na segunda-feira, porque eu sei quem está nos acompanhando tem a mesma sensação que eu tenho nessa troca que a gente tem aí nesses 20 e poucos minutinhos toda segunda-feira, mas é algo que é transformador, né? É esse o foco, né? Transformar. Não é Transformar. simplesmente mudar, transformar. Sim, com certeza. Então vamos iniciar essa série. PNL, Programação Neurolinguística. Programação, ela dá essa conotação que eu posso fazer, eu posso transformar, eu posso criar objetivos, eu posso criar um plano de ação, eu posso tomar atitudes e fazer e tomar um comportamento, adotar um comportamento mais assertivo para aquilo que eu desejo. Então eu vou fazer uma programação. Da mesma forma, vou programar uma viagem, vou programar umas férias, eu vou me programar para ter novos comportamentos. Neuro, que envolve todo o processo mental, toda a nossa capacidade mental, toda a nossa capacidade cognitiva, seja ela de criação, seja ela de analítica, seja ela interpessoal, seja ela organizacional, seja qual for, nós vamos usar toda a parte da nossa, que a gente fala da cabeça, né? Do nosso cérebro, né? E linguística é a nossa forma de comunicar. A fala mesmo. Não necessariamente a fala. Lembrando assim que a palavra representa 7% da comunicação. Os outros 93% da comunicação é gesto, postura, Entendi. As expressões faciais, corporais, o tom de voz, a velocidade da voz. Isso é verdade. Tudo isso faz parte da comunicação. E até é interessante que semana passada eu estava falando com uma pessoa que ela falou para mim que ela fala muito rápido. Sim. E esse ato de falar muito rápido também é comunicação. Como que a outra pessoa está enxergando isso? Como a outra pessoa está observando isso? E isso a partir disso daí, nós vamos começar falando das pressuposições da PNL, que são crenças da PNL que são importantes para quando eu me transformar num programador neurolinguístico, que é a profissão de quem pratica PNL, eu tenho que considerar isso antes de qualquer coisa. E algumas são muito interessantes, pelo fato de que, como são crenças, eu tenho que verificar o que da minha crença pessoal vai impactar nessas crenças da PNL. Eu tenho que ter um alinhamento com isso, né? Então vamos lá para uma delas. As pessoas respondem aquilo que está baseado nas experiências dela. Sim. Na PNL a gente fala assim, olha, cada mapa não é território. A gente pode falar isso mais para frente, falando da série do PNL. Para as pessoas entenderem melhor. Entender melhor, mas nesse momento eu vou deixar mais assim. Cada um responde pelas suas próprias experiências. Vamos dizer que na vida aconteceu alguma coisa comigo, né? E pelo meu momento social, pelo momento psicológico, como que eu estava naquele dia, eu vou enxergar aquilo de uma forma. E outra pessoa que passou pela mesma experiência
mas estava num momento, sei lá autoestima elevada e a minha autoestima estava baixa, por exemplo, aquela experiência ele vai internalizar de uma outra forma. Então, a gente acaba crescendo, a gente se transforma adulto e vai passando a vida e traz aquela experiência como se aquilo fosse verdade. Entendi. Então, uma pressuposição da PNL. Cada verdade de cada indivíduo é baseada na experiência que ele teve e como ele interpretou essa experiência. Então, antes de eu falar com uma pessoa, antes de eu procurar entender, antes de eu ajudar a pessoa a se programar ou reprogramar para ela ter um novo comportamento, eu tenho que entender o que ela entende com aquela atitude. É uma relação complicada, né? Porque cada um enxerga de uma forma. Exato. Você tem que tomar muito cuidado quando você está passando uma informação. Para né? não julgar. Para não julgar. Por qual motivo? Porque eu não posso falar baseado na minha experiência. Eu tenho que falar baseado na experiência da pessoa. E se aquela experiência da pessoa é a verdade dela, então eu tenho que ter esse pressuposto. A verdade é dela e não a minha verdade. Com certeza. Então, é um dos pressupostos da PNL que a gente tem que trabalhar. Outra, ter uma escolha é melhor que nenhuma escolha. Então, como assim? induzir a pessoa ou fazer a pessoa perceber que ela tem que adotar uma escolha, até o ato dela não adotar uma escolha é uma escolha? Sim. É uma escolha? Então, algumas vezes a pessoa fica, como que eu posso falar? Ela para no mundo, ela não reage, ela fica impotente perante certas situações, na dúvida, se escolhe pela emoção ou se escolhe pela razão? Se faz ou se não faz? Se dá o passo para frente ou dá um passo para trás? Falando de emoção e razão, as pessoas são bem mais emocionais, né, Carlos? Se você for olhar assim, julgar racionalmente, a gente evita muito mais problemas. Vamos pensar. Na maioria das pesquisas que eu faço comportamentais, realmente dá mais pessoas emocionais do que pessoas racionais. Racionais. Exatamente, dá mais. Pelo que a gente fala assessment, são pesquisas comportamentais. Sim. Então os resultados dão mais pessoas emocionais do que racionais. Mas eu achava que realmente era uma coisa assim, gritante. Pelo que você falou, não é tão assim, né? Não é tão assim. Eu achava que as pessoas eram mais emocionais. Eu não tenho mesmo. exatamente um percentual aqui certinho, Sim. mas assim, pela experiência que eu tenho, né? Quantidade de exercícios que eu já pratiquei, de pessoas que eu já ajudei, né? Tem mais pessoas emocionais. Tanto é que, por essas pessoas serem tanto emocional como racional, acabam gerando problemas e problemas que, mesmo sendo racional, acaba gerando problemas emocionais, porque algumas vezes, no fundo, uma pessoa que se diz racional, na verdade, tem muitos problemas emocionais. Nossa. É complexo colocar a emoção e a razão. O que a gente tem que procurar é o equilíbrio. É o que a gente está sempre em busca do equilíbrio, né? É. Mas, assim, às vezes, por mais que você reaja de forma emocional, você tem que dar aquela respirada, né? Para não reagir no momento e pensar um pouquinho mais, para você realmente ter aquele tempo, refletir e procurar o melhor caminho. E aí a gente já entra no que você está falando, entra na parte da neuro, né? Mas vamos esperar um pouquinho a parte da neuro. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fica aqui. Estamos de volta com ele aqui, Carlos Campelo, que iniciamos uma série hoje, né, Carlos? Sim. Falando sobre programação neurolinguística, que é bem extenso, mas muito interessante. É bastante e, assim, compartilhar isso é fundamental para que as pessoas consigam ter uma melhor comunicação, melhor forma de agir e pensar. Paramos na parte do neuro agora, né? Isso. Relembrando um dos programas para trás, que nós falamos bastante da nossa capacidade cerebral, e
Quando eu uso muita parte inferior do cérebro, aquela parte mais antiga, mais primordial. Lembro, você separou em 4, Isso. né? Uhum. Nós temos uma comunicação muito mais rápida entre o cérebro do hemisfério direito e esquerdo. E essa comunicação faz assim, ela é puramente emocional e ela é aquela que, do tipo, bateu, levou, né? Já dá a resposta na hora. Imediato. E o que você falou vamos parar, respirar. Respira. Usar Faz mais... tanta diferença. Eu uso isso na minha vida, Sim. sabe? Às vezes eu recebo uma informação, eu dou uma respirada para você se fazer de forma mais racional. Porque nós somos seres emocionais, não tem como falar, você é uma geladeira, você não reage às situações, a gente reage. Aí, mas se você contar até 10, para você dar a resposta ou você reagir àquela situação, você evita tantos problemas, né? Com certeza. E aí é a questão do pensar com a parte alta do cérebro, que é o neocórtex, é a que vai usar mais o intelecto para falar se vale a pena responder naquele momento ou não. Se eu espero mais um momento para responder de uma forma mais assertiva, se até vale a pena responder. Que é dentro desse pressuposto da PNL. Né? Muito interessante. É melhor ter não uma escolha. Não responder já é uma resposta. Não responder já é uma escolha. É, uma escolha. Isso. É melhor ter uma escolha do que não ter nenhuma, que é um pressuposto da PNL também. Voltando a falar, esse pressuposto da PNL são crenças que tem a PNL. Para eu ser um programador, eu tenho que acreditar nisso. E eu tenho que focar nisso. Vale lembrar também que algumas vezes a gente se depara com profissionais que fazem alguns cursos, mas acabam não se aprofundando, não estudando mais a fundo e vão direto para a técnica. A PNL tem técnica para vários comportamentos, né? E a pessoa esquece das pressuposições, não pode, né? Tem que sempre relembrar das pressuposições, porque é importante. É importante para eu saber, é importante para eu não invadir a outra pessoa. Entendi. Né? A gente fala assim, invadir o mapa da outra pessoa que volta lá naquela pressuposição. Você tem uma verdade, eu tenho uma verdade. Eu não posso trabalhar com uma pessoa baseado na minha verdade. Eu tenho que trabalhar com uma pessoa baseada na verdade dela, mesmo que a verdade dela seja uma verdade que eu não acredito. Tem naquele livro Como Influenciar Pessoas, tem uma história que fala lá de um preso... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem uma história lá que o cara, ele estava na cadeira para morrer lá no Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Estava lá e ele era um assassino. E ali ele acreditava que ele não era um assassino. E aí entra outro pressuposto da PNL. Por detrás de todo o comportamento tem uma intenção positiva. Será? Esta daí, todo comportamento por detrás tem uma intenção de todo positiva? Comportamento tem uma intenção positiva. Isso é interessante. E essa daí é uma das que mais pegam nas pessoas que estudam PNL e acabam esquecendo, tá? Acabam esquecendo. Esse exemplo desse assassino, né? Para ele estava ajudando a pessoa a chegar mais próximo de Deus, mais rápido, perto de Deus. Isso na verdade dele? Na verdade dele. Por detrás de toda a intenção, de todo comportamento, tem uma intenção positiva. O que nós temos que entender para ajudar a pessoa? É saber qual que é a intenção dela. E a partir do momento que eu sei qual que é a intenção dela, eu volto reprogramando ela para ela ter um outro comportamento sem deixar de cumprir a intenção dela. Isso para ser eficaz, né? Para ser eficaz. Mas a ideia é essa. Entendo. A ideia é ser eficaz. Então, quando eu vou trabalhar com PNL, então eu vou trabalhar com um cara que é assassino? Vou trabalhar com um cara que é pedófilo? Vou trabalhar com um cara que rouba, com um cara que tem comportamentos antissociais, comportamentos ilegais, né? Vou trabalhar com qual ideia? Procurar primeiro entender, né? As escolhas dele, lembra dos pressupostos? Sim. As escolhas dele, e entender qual que é a intenção que ele tem fazendo aquilo. O que aquilo ali garante para ele? O que garante segurança, garante crença, garante autoestima? O que aquilo ali garante para ele? Que ele olha com aquilo com os bons olhos.
é um tanto quanto complexo. Agora, isso eu estou falando com coisas mais agressivas, mas no nosso dia a dia, relação marido-mulher, com filhos ou coisa parecida, né? Qual que é a intenção? Qual que é a real intenção da pessoa fazer aquilo? Né? Uma briga, matar a aula, não fazer a tarefa, reprovar de ano recorrente, né? Qual que é a intenção positiva daquilo ali? Eu tenho que entender, e para nós que somos pais ou futuros pais, é importante a gente perceber isso, por o fato do seguinte: a primeira coisa que a gente faz é atacar o problema, né? É crucificar a pessoa, é julgar a pessoa, repetir o de ano de novo, você é burro, ou coisa parecida. Né? Antigamente chegava até a bater, né? Tipo, dar uma lição Nas palmadas, né? Palmadas, né? Muitos também não é muita palmada. Ai, tirou nota baixa, isso aí não é a forma de você resolver o problema. Não, exato. E aí entra a PNL, de nos ajudar a perceber, nos ajudar a entender qual que é a real intenção positiva daquela situação, daquele comportamento. Ah, tem a vizinha que gosta de fofocar. Mas qual que é a intenção positiva por detrás da fofoca dela? Quando a gente consegue entender, me livro do julgamento meu e consigo entender qual que é a intenção positiva da pessoa, eu consigo ajudar a pessoa. Seja quem for, né? Até um familiar, até um filho. Pra gente ajudar. Às vezes o filho pode estar chamando atenção, né? Existem N fatores. A vizinha talvez não tenha outro assunto, acha que a pessoa gosta de ficar sabendo da vida da pessoa, quer chamar a atenção da pessoa, quer estar próximo. Eu entendi, mais ou menos. Você realmente conseguir extrair aquele comportamento, o porquê daquele comportamento. E quando a gente percebe isso, por exemplo, a vizinha fofoqueira, talvez ela não tenha com quem conversar. É carente. Ou coisa parecida. Ou ela gosta muito daquela pessoa e ela acha que a pessoa se interessa naquilo, saber da vida das pessoas. Tá levando algo, por exemplo, interessante ou alguma informação, né? E aí vai para a pessoa que vitimiza, para a pessoa que tem inveja, para a pessoa que gosta de joguinhos, né, do ganha e perde, ou coisa parecida, tá competitivo. No caso, nós, por exemplo, que estão usando a PNL, você realmente, antes de qualquer coisa, antes de julgar, antes de tudo, você tem que entender a real intenção da pessoa. Na hora que eu tô parar. Isso, na hora que eu estou aplicando, e tem várias ferramentas, na hora que eu estou aplicando as ferramentas, a resposta que a pessoa vai dar, o comportamento que ela vai ter, né? Eu tenho que ter como pressuposto uma crença. O que ela fizer, o que ela falar, ela tem uma intenção positiva naquilo ali. E qual que é o meu objetivo? É procurar entender qual que é a intenção positiva dela, para conseguir ajudá-la. Talvez nem ela saiba. Entendo. Talvez nem ela saiba o que está acontecendo. Né? Exato. E é complicado para muitos programadores esquecerem dessa pressuposição. E acontece, pelo jeito. Acontece. O que acontece quando eu esqueço disso? Vou para o campo do julgamento. Você está errado, você não pode fazer isso. São coisas que eu não posso falar. Que daí que bloqueia tudo bloqueia mesmo, tudo, né? Perde a confiança. Né? A pessoa já se fecha. Tem ferramentas para isso, para a gente entender qual que é a real intenção positiva. Na hora que eu entendo a real intenção positiva, eu retorno para o nível de comportamento com outras atitudes. Ela vai continuar obtendo a intenção positiva, mas fazendo de uma outra forma. No exemplo que você deu, se eu sou do tipo bateu, levou, né? Por exemplo. Sim, como uma grande maioria. Eu acredito. Isso é até um ensinamento. Bateu, levou. Eu acredito assim. Meu pai falou quando criança que eu não levo desaforo para casa, bateu, levou, e eu falo a verdade, a quem doer, né? Então, é uma crença. Por qual motivo que eu faço isso? Né? Qual que é a real intenção do que eu faço isso? Eu faço isso porque eu quero falar a minha verdade, porque eu quero mostrar quem eu sou, eu quero mostrar que eu sou competente, quero mostrar que eu sei, quero mostrar alguma coisa. Então tá,
vou fazer um comportamento diferente. Tenho várias técnicas, vou aplicar uma técnica que eu levo a verificar algumas crenças, coisas desse tipo, aí eu volto adotando um novo comportamento. Tem um novo comportamento aqui agora, antes de você responder, antes de você velar a verdade, doa quem doer. Antes de você não levar desaforo para casa, você vai fazer uma técnica de respiração. Essa é boa. Depois dessa técnica de respiração, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Você faz o que você tinha que fazer, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer, é que a pessoa vai ter um outro comportamento, vai poder falar mais calmo, vai poder falar mais tranquilo, vai falar a verdade de uma forma menos agressiva. Com toda né? certeza. Talvez aquele bate que levou, ela vai refletir melhor, vai falar assim, não compensa falar e nem vai falar. Não compensa falar às vezes, né? Exato, a grande maioria das vezes não. A grande maioria das vezes. Se você parar um pouquinho, pensar, eu uso isso, como eu te falei anteriormente, eu tento contar até 10, principalmente se o que foi me falado mexeu comigo, sabe, de alguma maneira. Eu acho que eu ouvi uma vez, aquilo que te irrita, que mexe com você, né? Ele causa reações em você. E você tem, querendo ou não querendo, porque quando você reage àquilo, às vezes você age sem pensar. Então, eu tento evitar essa reação emocional, né? Então, a gente melhora muito quando você consegue respirar. Aquele exercício que você já ensinou aqui, né? Exatamente, Olga. E ajuda a pessoa, né, a evitar transtornos, evitar brigas, evitar desconfortos, né? Relações, né? Isso. As relações são algo presente no nosso dia a dia e que a gente muda a nossa vida se você consegue administrar bem isso. Tudo flui, né? A vida fica mais leve, né, Carlos? Com certeza. Carlos, mas eu sei que nós apenas começamos, né? É uma Começamos série, essa então. série, gente, de PNL, que vocês vão acompanhar. Eu acredito que vai dar mais uns 2, 3 programas, né? E tem muita coisa pela listinha que eu vi que você trouxe. Vão ser uns 3 programas, mas nós já estamos com o tempo estourado. Mas segunda-feira, na próxima, a gente volta novamente. Exatamente, falando da PNL. Então, tá bom. Muito obrigada. E o Elg, você de hoje continua, nós estamos apenas começando. Já já a gente volta com mais uma entrevista sensacional com o Dr. Nasser Fares, falando de mau hálito. Fica aqui comigo. Olá, minha gente! Olha, iniciamos aqui as nossas entrevistas e hoje estamos recebendo Dr. Nasser Fares, cirurgião dentista e presidente da ABCD, que é a Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas. Primeiramente, é um prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa, Dr. Nasser. Mais uma vez, Elga, eu agradeço a tua atenção, os teus convites. Acho que é a terceira vez que eu estou aqui. Cada vez que a gente vem é um assunto novo. Então, tomara que hoje dê tudo certo e que crie uma expectativa para o teu público. Com certeza. O Dr. Nasser, como eu falei, é cirurgião dentista e sempre está aí trazendo informações muito pertinentes para a nossa saúde bucal, que é algo assim tão importante, né, Dr. Nasser? Porque, primeiramente, eu já queria abrir o nosso tema perguntando ao senhor por que a saúde começa pela boca. A boca, ela é um caminho totalmente contaminado. Tudo que você fala, tudo que você respira, vem pela boca, lógico. Sim. Não é certo? Então, as bactérias, tudo que tem no ar, entra na boca e na respiração, e pelo nariz. Sim. Então, é um meio muito contaminado, muito contaminado. Por isso que eu falo, hoje, se você sai com uma menina, a última coisa que você tem que fazer é dar o beijo. É interessante, é dar o beijo, porque a boca é muito contaminada. Isso. Primeiro, você tem que estudar como é que tá. Dá uma olhadinha como é que tá ali. Como é que tá. E nem sempre um dente bonito é um bom hálito. Isso. Tem tudo isso. Então, eu acho que a boca em si, o sorriso, a face, é o carro-chefe, é o marketing teu.
Sim, Eu acho com que tem que certeza. cuidar muito bem disso aí. Sorriso é, né, a sua porta de entrada mesmo. Como o senhor falou, a saúde, como eu falo, a boca, ela é a ligação para o nosso interior. Também deve ser a maior Tudo. cavidade, né, Sim, doutor? sim, é o que Que faz essa comunica ligação. externo com o meio interno. Entendi. Então, assim, muitas coisas também de problemas de saúde bucal interferem no nosso organismo também, né? Muito, tanto que por que todo mundo na rua usa máscara hoje em dia e todo mundo em público está usando a máscara? Porque é dali Do que... Covid. Sim. E por onde que entra o Covid? Pela boca ou e pelo nariz. Doutor, o que seria, assim, uma boa higiene bucal? Uma boa higiene bucal é a pessoa não ter cárie e nenhum sangramento gengival. Mas esses sangramentos, assim, às vezes a gente está aí praticando a escovação, né? Isso. Às vezes tem um sangramento. Isso é natural ou isso já é sinal de algum alerta? Pode ser por vários motivos. Ou você usou muita força, traumatizou e sangrou. Ou já tem uma inflamação e você desencadeou aquele sangramento. Entendi. Ou você tem uma ferida e você escovou e sangrou. Esses Então, motivos. Do que é mais temido pelas pessoas, assim, como o senhor falou, em relação ao hálito, né? No caso, é o mau hálito. Nós conversamos uma vez já sobre o tema e hoje o senhor tem algumas informações assim que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar curioso, muito curioso e assustado quando o senhor falar aqui, que é em relação ao processamento do organismo por alguns fatores que a gente, como desodorante, desodorante para os pés, né, que tipo bloqueia. O senhor sabe melhor me explicar como é que funciona isso, porque eu fiquei assim abismada. Tá, vamos começar pela boca. Normalmente a halitose, 90% do mau hálito, que é a halitose, é ocasionado pela cavidade oral. 90%. Tipo assim, tá concentrado na boca o problema. Isso. Entendi. 8% é a parte ligada aos brônquios, pulmão, essas coisas. E 2% seria gástrico e outras coisas mais, o estômago. Então, na cavidade oral, uma simples inflamação gengival, ela já causa mau hálito. Nossa. Por quê? Se tem uma inflamação, tem sangramento. Se tem sangramento, tem coágulo. O que é um coágulo? É um sangue parado. No momento que você conversa, aquele sangue parado são células mortas. E as células mortas, elas putrificam, elas começam a ter odores, elas decompõem, são mortas, né? Sim. É uma decomposição e essa decomposição exala o mau hálito. Entendi. Se você, por exemplo, já vou dizer mais ou menos as causas. Se você, por exemplo, eu estou aqui falando, a minha boca já vai secando. Sim. No momento que ela está secando, vai morrendo células. E essas células Isso está que acontecendo aqui nesse momento. Exatamente. E essas células que vão morrendo, elas vão decompondo e formam gases. E esses gases vão exalando. E assim por diante. Pessoas que tomam remédio para emagrecer. Que fala boca seca, né? Isso, boca seca. Que é o tal da xerostomia, que é pouca salivação. Sim. Pessoas que falam muito, pessoas que se alimentam 2 vezes ao dia, 3, tomam pouca água, pessoas que comem muita coisa condimentada. Até muito temperada também já prejudica. O tabagismo é um dos piores, bebida alcoólica. Gente, mas tabagismo e bebida alcoólica, elas sempre estão Misturou ali os dois, tudo acabou. quanto é malefícios que existe nesse mundo, Tudo, né? todo malefício. É impressionante o tabagismo. O tabagismo é complicado. E não só o mau hálito, né? Ele prejudica também, causador de câncer de boca. É um dos piores. Inclusive, ele dificulta a cicatrização de uma ferida na boca. Por exemplo, Nossa. quem faz o uso do tabagismo ou quem masca o fumo, Tem muita gente que tem esse hábito de mascar fumo. Tem tipo bastante. assim, é quase moda
os adolescentes, né? O pessoal que é meio mais country, eles têm uma mania de mascar fumo. Isso Demais. aí também traz um prejuízo? Muito, muito. Tanto para cicatrização oral, quanto para o mau hálito. Uma outra causa que eu acho que está tendo muito aqui é o estresse. O estresse resseca, a pessoa fica estressada, ela exala um mau hálito. Mas tudo que é o mau hálito, a halitose, é tudo da decomposição das células. O lugar que mais tem decomposição de micro-organismo, deposição de células mortas, é a língua. No caso, a escovação da língua, Não então, adianta é algo... você escovar os dentes, passar um fio dental, se você não usa a escovação da língua. Tanto com uma escova ou um aparelho específico para escovação. Sim. E não adianta escovar da metade para frente. Tem que ser lá de trás, onde mais acumula as bactérias. Tipo, bem profundamente, então. Tudo que você come vai para a língua. Tudo. Todas as células que morrem, a maioria delas vai para a língua. Sim. Pior aqueles que têm a língua rachadas. Não é um defeito patológico, mas pode ser um defeito para acúmulo de bactérias. Aquelas papilazinhas que tem, ali acumula. As pessoas que têm a língua fissurada não, rachada, Sim. tem algum defeito já de nascença, isso aí, Que altera um isso pouco, aí né? acumula alimento e entra em decomposição, aí exala. É a língua essa burra. Sim, no caso, assim, falando de prevenção. Prevenção, então, seria uma boa higienização. Uma boa higienização seria escovar os dentes em todas as vezes que você se alimentar, quando for possível. É isso aí, basicamente. A E também fio principal, dental. ó, se a pessoa tem uma preguiça danada para escovar o dente, eu acho que a principal escovação é aquela antes de dormir. Ele pegou, escovou os dentes, passou o fio dental, escovou a língua, ou um bochecho com enxaguante que não tenha bucal. álcool, porque o álcool também cria um mau hálito, nesse caso, Sim. tá certo? Uma outra coisa que eu acho que 1% faz. Por que se usa um creme dental para escovar? Porque ele é um detergente. Sim. Ele limpa, desengordura os dentes e limpa, certo? Sim. E quando você passa fio dental, você passa ele puro ou você passa com alguma coisa? Teria, então, que passar no fio dental a pasta Porque de no dente? momento que você passa o fio dental, você está passando ele puro. Sim. Você já cuspiu, ou antes da escovação, você usou o fio dental ali puro. Tudo bem, você passa o fio, você desorganiza aquelas placas, que é a microbiota que você fala hoje, aquelas bactérias, você desorganiza a placa e pronto, não vai criar cárie e o mau hálito. Mas você não tira, você não limpa direito porque você não tem um detergente. Eu entendi, Então. Mas, doutor, isso é a primeira vez que eu estou ouvindo falar, doutor. De verdade. Mas Mesmo isso quando não você tem na vai literatura. Isso não tem na literatura. Isso foi uma conversa minha há uns 20 anos atrás com um professor de Bauru, da USP. Nossa. Ele pegou, até comentou comigo e falou assim, Nasser, engraçado, né? Todo mundo fala creme dental, escova. Isso. Mas ninguém fala creme dental, fio dental. Porque a função do fio dental é desorganizar a placa e limpar, como se fosse com detergente. Isso. Então, por que não escovar o dente com creme dental na boca, passa o fio dental. Olha só, a primeira vez que eu estou mas ouvindo é. usar uma pasta de dente no fio dental para realmente Você fazer a aproveita higienização. aquela própria. Isso. E faz muito sentido. Faz muito sentido, mas não é falado. Mas as pessoas vão falar, mas a minha boca está cheia de creme dental. Sim. É porque Como você passou água na escova e creme dental. Não se pode passar. Ah, E é? daí Olha espuma. isso, minha gente. Porque daí você espuma muito e você cospe rápido.
Então você tem que pegar, passar, pode até molhar a escova antes do creme. Passa o creme dental e escova. Você pode reparar que você vai escovar, ele vai ter um atrito maior com os dentes e você não vai ter muita salivação. Aí você escova mais tempo. Aí você passa o fio com aquele creme dental na boca. Aí depois que você vai tirar tudo. Dr. Nasser, nós vamos continuar esse papo aí, essas dicas maravilhosas em relação a uma boa higiene e saúde bucal e evitar o mau hálito, mas vamos esperar um pouquinho, eu já vou chamar um intervalo, mas rapidinho a gente volta, fica aí. Estamos de volta aí com um bate-papo, minha gente, muito interessante. Eu estou aqui abismada com as informações que o Dr. Nasser Fares está trazendo aqui pra gente. Finalizamos o último bloco falando em relação ao fio dental, né, que passa a pasta de dente para fazer uma boa higienização, que realmente a pasta de dente seria o detergente. Mas existe muita coisa aí, né, doutor, para ajudar a coibir esse mal, que é o mau hálito, que é algo assim muito constrangedor, que as pessoas têm medo de ter, né? O fio dental, ele não é simplesmente passar, tá? Você tem que esfregar como se fosse engraxar sapato. Tipo, fazer aquele movimento. Você passa no vão dos dentes, puxa para cá, esfrega, e puxa para lá, esfrega. Tá certo? Você pode reparar, não sei se já aconteceu com você, de dormir uma vez, você comeu e dormiu. Sem escovar os No dentes? outro dia, você vai passar o fio dental, sai um pedacinho de carne, Nossa Senhora! exala um cheiro. Por quê? Péssimo. Ele entrou em putrefação, ele necrosou não, ele entrou em decomposição. E dentro lá, né? Então, a impacção de alimento é uma delas, tá certo? Menstruação, Como assim, doutor? a menstruação também, ela causa mal, Ela é um mas é fator- fisiológico. Isso Mas é assim, fisiológico. isso- Amamentação. Isso pode acontecer em qualquer pessoa? Tem um índice grande? Tem um índice, São tem um algumas índice de pessoas, menstruação, então, pode... gravidez. Tudo isso causa porque você tem uma alteração hormonal, Sim. entendeu? Tem uma alteração hormonal e isso causa pode causar, não é que causa, pode causar. Isso é fisiológico. Existe uma auto fisiológico, você acorda com aquele bafo. Entendi. Ele fala bafo que é não. uma coisa, É tá de normal. bafinho. Todo Por que mundo que acorda você- de bafinho, né? Então, por que você acorda com aquele bafo? Porque você dormiu, você não salivou, ou você respirou pela boca. É a pior coisa que tem. É você Respirar respirar pela pela boca, a boca fica seca e as bactérias decompõem. Entendeu? Então você está dormindo, você não tomou água, não teve nada. O que aconteceu? Aquelas células da mucosa, elas decompõem e sai aquele cheiro, que é normal. Aí a pessoa escova o dente, toma café e vai embora. Tá errado. Toma café, escova o dente e vai Escova embora. novamente? Você pode escovar novamente ou só tomar café e depois escovar. Não precisa Entendi. escovar antes do café. Então, isso é uma grande dúvida, isso é umas perguntas, é tipo uma pergunta frequente, diria. Você acorda, toma café, escova os dentes. Isso. Mas eu acredito, e muita gente vai concordar comigo, que eu acordo e eu quero escovar os dentes, sabe? Tudo Eu bem. não, Aí eu você não tomou consigo. teu Aí café. toma café, volta e faz a escovação novamente. Isso. E não adianta você escovar à noite, passar fio... A parte de higiene oral. Faz a higiene oral, aí antes de dormir toma um copo de leite. Ou toma um suco. Já foi. Já foi. É fio dental de novo, escovação de novo. Mesmo por causa do leite. Ele tem gordura, tem um monte de coisa. Que é uma das coisas que cria mau hálito. A gordura também cria mau hálito. E eu acredito, doutor, o senhor me corrija se eu estiver errada, esses hábitos, se você leva ele à risca, você diminui a possibilidade de incidência de mau hálito. Porém, se você tem esses mau hábitos durante a sua vida, você pode adquirir daí a questão do mau hálito, né? E ser um problema Sim, tem pessoas que te que têm e acompanha. nem sabem. Isso, esse é um fator. Então. As pessoas têm medo de ter. Às vezes falam, meu Deus, será que eu estou... E você tem que ter Pergunta uma para um intimidade amigo. Pergunta com um para um amigo. amigo. Muita intimidade para você perguntar, eu tô com mau hálito, né? Ou o amigo falar para a pessoa Porque é que está com mau hálito. constrangedor. As pessoas têm... elas se sentem intimidadas de comunicar a uma outra pessoa que ela não está Exato. com hálito bom.
Exatamente. Então, tem que ter uma intimidade muito grande. Então, mascar chiclete, mascar goma, goma de mascar, usar sem açúcar, mas pouco. Porque se você tem mania de mascar, goma de mascar, você pode desencadear já um problema de articulação, porque você fica 24 horas usando. Usando aquela Então dá articulação. problema. Então, só no momento. Eu acho o mais certo é você tratar. Procurar, se for problema oral, um cirurgião dentista. Se for um problema nasal ou faringe, já falando de faringe, procurar um otorrino. Por falar em faringe, por exemplo, criança que teve amidalite, sempre teve inflamação de gengiva. Então, lá naquela amígdala, tonsite que fala, eu acho, tem umas crostas, criam umas crostas, que são poros, e com o tempo vai aumentando. Aí chega na fase adulta, aquele alimento fica parado naquelas crostas, Nossa. naqueles poros, e forma crosta. Aí vem o mau hálito também. É muito complicado, É né, ferida, doutor? é câncer, sim, porque o tempo nosso é curto, então eu vou citar várias coisas assim. Sim. É o câncer bucal, é o câncer, por exemplo, no pulmão, bronquite, tudo isso pode causar, mas é tudo curável. Tudo curável. O senhor me falou há um tempinho atrás, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, sobre a nanopartícula que fala? Nanopartícula de prata, a gente usa muito, eu uso há 12 anos a nanopartícula de prata. Nossa. Eu uso no consultório, na água, no spray, tudo diluído a nanopartícula. Infecções. Então, a nanopartícula ela faz um milagre. Tanto que na pandemia, nas grandes emissoras, inclusive na de vocês, saiu sobre isso aí. Só que eles falam que saiu na roupa. Por exemplo, a nanopartícula impregnada na máscara, a nanopartícula impregnada na roupa, no sapato. Na hora que vi nanopartículas, tecidos impregnados nos tecidos, rapidinho liguei para um amigo meu, o Geraldo da Casa Prado. Sim. Ele pegou, já mandou fazer e já tem até. Ele até mandou uma para mim, uma camiseta, impregnado com a nanopartícula. Olha que legal. Só que eu, por exemplo, como eu tenho acesso a essa nanopartícula, ela não é vendida. No meu caso, ela não é vendida. Sim. Um amigo meu da USP de São Paulo que me manda, assim, porque nós somos amigos e eu uso aqui. Então não é algo disponível no mercado? Não, não é. O spray não é. Porque, inclusive, Tem uma amostra aí? Minha Inclusive- gente, olha isso, eu já quero, doutor inclusive, eu ando Nasser. com ele no bolso, ó. Olha só. E como é que é o uso? É o spray. Elga, você, por exemplo, antes de eu vir para cá, o que eu Sim. fiz? Joguei no rosto, Passa no rosto, narina, na boca também? Na boca, narina, e jogo na máscara por dentro e por fora. E tô isolado. Isolado. E, tipo, no caso, Não tem cheiro, vamos não tem falar nada. de Covid, né? Falando Covid. de Covid. No pela caso, Covid que eu uso. pela Covid que você usa. Porém, doutor, existe outros benefícios essa nanopartícula. Ela é usada para chulé, Nossa! ela é usada para caspa, ela é usada para mau hálito, ela é usada para caspa, falei, piolho, para infecções. Quem tem infecção de unha, quem tem infecção de dedo, qualquer ferimento que eu tenho, eu passo a prata. E ela realmente Ela cicatriza. cicatriza. É Mas, impressionante. doutor, agora a pergunta que não quer calar. Como um produto que tem tantos benefícios não está disponível aí para as Ela pessoas está adquirirem? disponível? Não, ela tem. Ela tem agora, tem umas empresas que estão fabricando ela misturado com álcool para, por exemplo, nesse ambiente. Ela estoura, é um spray que são 4x4. Por 7 dias, ele deixa imune do coronavírus. Você deixa num ambiente como Não, se é um fosse spray, ele sai. É um spray. Ele Isso vai já tem à saindo? venda. Isso já tem à venda. Acho que em Mato Grosso não tem, mas já tem à venda. Então ele sai e esteriliza esse ambiente contra o coronavírus. Aliás, 99,99% das bactérias, dos vírus, de tudo que você imaginar, ele mata. Olha que maravilha. E hoje, por exemplo, se eu quiser adquirir um desse, eu posso ir onde? Mas tem que pedir para mim. Ah! Com
Como assim? Eu já estou aqui. Olha, doutor Nasser, eu Teus preciso... pais já têm. Meus pais Seus já pais já têm. meus pais já têm. E foi por causa do Covid, Foi por né? causa do Covid, E preveniu o Covid. até hoje, graças a Deus, na minha família ninguém pegou Covid ainda. E eu acredito que isso aí foi um fator que realmente favoreceu, né? No caso, a gente ficarmos imunes. E mesmo que você use e pegue, não é com aquela intensidade. Você nem sente que você pegou. Teve pessoas, amigos meus em São Paulo, que pegaram porque foram fazer o exame de rotina. Pegaram, aliás, não desenvolveram nenhum sintoma, não sentiram nada. Então, ela também, será que é a carga viral que diminui ou ela aumenta a imunidade? A carga viral que diminui. A carga viral. Olha que maravilha. Por que eu jogo na narina? Porque se vier o Covid, o SARS, ele entra e fica, não sai, não penetra o pulmão. Nossa, que maravilha, hein? Eu quero realmente fazer uso. E além de tudo, ainda de quebra, previne o mau hálito, chulé, cicatriza. Desodorante. Desodorantes, axilas Axila também. Tudo Mas que você ele tem de é odor. usado associado ao desodorante normal Você pode ou usar só sem ele? nada, só ele. Você pode usar, mas ele não tem cheiro, não tem nada. Mas o que ele causa? Qual é o processo ali? Qual é o problema das axilas, o CC que se fala? Sim. São bactérias que é o mesmo entram em caso do mau decomposição. hálito? É, mesma coisa. Então, tem pessoas que têm um cheiro assim mais acentuado, no caso do CC ou mau hálito, a gente fala CC, né, que é algo... É antigo. É uma linguagem popular, né, o bafo doutor? de onça, é o CC. Mas olha que maravilha, esse produto aí tinha que ser algo mais acessível e para as pessoas assim se informarem e ficarem sabendo mais, né? Porque pode prevenir não só para a saúde ou esses males que causam tanto constrangimento nas pessoas, né? Verdade. E uma coisa que ia esquecendo, já que está falando de axila, quem usa muito desodorante nas axilas, você até citou aquela hora, mas a gente ficou de falar. Isso. Principalmente de rolo e exagerado desodorante. O que a gente usa? Desodorante antitranspirante. Sim. Antitranspirante para não transpirar. Isso. Se você não transpira, não existe uma reação do organismo, proteção do organismo, que é o suor. Sim. Então aquilo fica para dentro. Aquilo fica para dentro, as impurezas, elas entram na circulação do sangue e vai para o pulmão, e do pulmão você exala o mau hálito. Nossa, doutor Nasser Tanto Fares. o desodorante quanto o creme de pé, Então, em excesso. mas o que fazer, então, nessa questão? Tipo, eu já ouvi falar que é bom, por exemplo, você dormir sem desodorante para deixar transpirar durante a noite. É o ideal. Isso aí seria a recomendação para as pessoas? Sim, seria o ideal. Por que você passa o desodorante para dormir? Se você é casada, não tem problema, já está acostumado. Se você tem um namorado, você está acostumado. Se você está sozinha, qual é o problema? Você tem que deixar o corpo expelir as substâncias. Inclusive, nem maquiar, né? Nem maquiagem, a mulher inteligente não pode dormir maquiada, não. Então, faz nem um mal para a maquiagem. pele, que nossa senhora. Mas olha, ótimas dicas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a se livrar desse mal. Mas resumidamente, doutor, porque nós estamos com o tempo estourado, mas para deixar algo bem transparente para as pessoas. A higienização é o melhor caminho, você ter atenção com a sua higiene bucal, né? Principalmente ter uma boa higiene bucal e procurar o cirurgião dentista Qual a frequência? com frequência. Com frequência. Cada pessoa é um tipo. Tem pessoas que têm que ir todo mês, tem pessoas que têm que ir a cada 2, tem pessoas que vão a cada 6, vão a cada 6 meses. Mas quando a gente vai ficando mais velho também, né? A gente tem que Exato, aumentar vai ter essa mais dificuldade frequência, de né? escovar. Então você tem que procurar o cirurgião dentista ou o médico, se você tiver mau hálito. O cirurgião dentista, sempre que possível, para você manter aquela higiene e manter a parte toda limpa, né? Com certeza. Doutor, olha, um bate-papo maravilhoso, informativo, como sempre, quando o senhor está aqui com a gente. Eu te agradeço muito e espero o senhor novamente aqui rapidinho.
Com certeza, Elga. Inclusive, o assunto de halitose ele é muito extenso. A gente podia até marcar uma outra vez para a gente desenvolver mais. Com certeza. Dar um upgrade. Olha, já está convidado, então, já vamos agendar. Obrigado Tá mais bom. uma vez. Eu que agradeço, Dr. Nasser. E vamos escovar os dentes. Isso mesmo, viu, gente? E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também nosso canal no YouTube. Pode rever essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. É só entrar e se inscrever. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.